Vamos ler em oração nessa noite, Oséias capítulo de número 9. Oséias 9. Não te alegres, ó Israel, não exultes como os povos, porque com prostituir-te, abandonaste o teu Deus, amaste a paga de prostituição em todas as eiras de cereais. A eira e o lagar não os manterão, e o vinho novo lhes faltará. Na terra do Senhor não permanecerão, mas Efraim tornará ao Egito, e na Assíria comerá coisa imunda. Não derramarão libações de vinho ao Senhor, nem os seus sacrifícios lhes serão agradáveis. Seu pão será como pão de pranteadores. Todos os que dele comerem serão imundos, porque o seu pão será exclusivamente para eles, e não entrará na casa do Senhor. Que fareis vós no dia da solenidade e no dia da festa do Senhor? Porque eis que eles se foram por causa da destruição, mas o Egito os ceifará, Mênfis os sepultará. As preciosidades da sua prata, as urtigas as possuirão. Espinhos crescerão nas suas moradas. Chegaram os dias do castigo, chegaram os dias da retribuição. Israel o saberá. O seu profeta é um insensato, o homem de espírito é um louco. Por causa da abundância da tua iniquidade, ó Israel, e o muito do teu ódio. O profeta é sentinela contra Efraim, ao lado de meu Deus. Laço do passarinheiro em todos os seus caminhos, e inimizade na casa do seu Deus. Muito profundamente se corromperam, como nos dias de Gibeá. O Senhor se lembrará das suas injustiças e castigará os pecados deles. Achei a Israel como uvas no deserto. Vi a vossos pais como as primícias da figueira nova. Mas eles foram para Baal Peor e se consagraram à vergonhosa idolatria e se tornaram abomináveis como aquilo que amaram. Quanto a Efraim, a sua glória voará como ave. Não haverá nascimento, nem gravidez, nem concepção. Ainda que venham a criar seus filhos, eu os privarei deles, para que não fique nenhum homem. Ai deles, quando deles me apartar. Efraim, como planejei, seria como Tiro, plantado num lugar aprazível, mas Efraim levará seus filhos ao matador. Dá-lhes, ó Senhor, que lhes darás? Dá-lhes um ventre estéril e seios secos. Toda a sua malícia se acha em Gilgal, porque ali passei a aborrecê-los, por causa da maldade das suas obras. Os lançarei fora de minha casa, já não os amarei, todos os seus príncipes são rebeldes. Ferido está Efraim, secaram-se as suas raízes, não dará fruto. Ainda que gere filhos, eu matarei os mais queridos do seu ventre. O meu Deus os rejeitará, porque não ouvem e andarão errantes entre as nações. O tema que nós vamos abordar hoje aqui dentro deste capítulo 9 do livro do profeta Oséias é um tema bastante extenso na Sagrada Escritura. E embora hoje haja muita gente, por causa do que eu chamo de romantismo religioso, que não acredite num tema como esse.
acreditem ou não, esse tema é bíblico, esse tema é real e é verdade. O tema é, repita depois de mim, rejeição divina. O romantismo religioso que domina as pessoas hoje e cauteriza a consciência delas para mantê-las em seus pecados e ainda assim pensarem que vão ter salvação. Esse romantismo religioso diz assim: não, Deus não rejeita ninguém. Essa é uma lógica humana por causa da mente decaída. A mente decaída, a influência do pecado na mente humana, faz o homem pensar assim, faz o homem pensar que Deus não existe e que se Ele existe, Ele não rejeita ninguém. São dois pensamentos que tem por aí. O pensamento de que Deus não existe, são muitos que pensam que Deus simplesmente não existe, e aqueles que creem, não com fé para salvação, mas com fé natural, aqueles que creem e afirmam a existência de Deus, eles desenham, eles caricaturam uma face de Deus de acordo com o seu romantismo religioso, e de acordo com esse romantismo religioso, então eles vão cunhando certas frases como essa: não, Deus não rejeita ninguém. Isso é mentira de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus, o próprio Deus falando nessa palavra, Deus rejeita a uns e acolhe a outros. Outra frase cunhada pelo romantismo religioso é que Deus não faz acepção de pessoas. De acordo com a Bíblia, é preciso entender que existem termos em meio aos quais Deus não faz acepção de pessoas, e existem termos em meio aos quais Deus faz acepção de pessoas. As duas coisas são verdades bíblicas. Por exemplo, Deus não faz acepção de pessoas naquilo que Jesus disse: o vosso Pai Celestial faz o seu sol nascer sobre justos e injustos, faz chover sobre justos e injustos. Então, em determinados termos, Deus trata todo mundo por igual, sem fazer acepção de pessoas. Mas em outros termos, Deus faz acepção de pessoas. Por exemplo, tem pessoas que Deus rejeita e tem pessoas que Deus acolhe. Tem pessoas que Deus rejeita e tem pessoas que Deus acolhe. Quando nós lemos, por exemplo, o Provérbios, o livro escrito então por Salomão, Provérbios de Salomão, capítulo 16, versículo 4, olha que coisa surpreendente. Provérbios 16, 4, está escrito assim que o Senhor fez todas as coisas para determinados fins, e até o perverso para o dia da calamidade. Palavra de Deus. Palavra de Deus. Na obra da salvação, tem pessoas que Deus rejeita para a salvação, e tem pessoas que Deus acolhe para a salvação. Deus acolheu Davi, perdoou os seus pecados,
lhe deu salvação, mas Deus não perdoou Saul, tirou dele o Espírito Santo e o rejeitou para sempre para a salvação. Há pessoas que Deus rejeita, há pessoas que Deus acolhe. Falando de Davi, quando Samuel foi mandado pelo Senhor para ungir Davi na casa do seu pai Jessé, Deus não falou qual dos filhos de Jessé foi o escolhido para ser o rei de Israel. E quando Samuel chegou na casa de Jessé e disse: olha, o Senhor me enviou para ungir a um dos teus filhos, tinha muitos filhos, a um dos teus filhos o rei de Israel. Se Deus escolheu, não é? Jessé falou logo assim: se Deus escolheu um dos meus filhos para ser rei de Israel, deve ser o meu primogênito. Eliabe, vem aqui. Chamou o filho mais velho dele, o Eliabe, que era alto, loiro, bonito, forte, guerreiro, já servia as forças armadas do país, né? Fortão, preparado, com certeza esse é. Quando Samuel viu Eliabe, ele se encantou, falou: realmente esse aí é o ungido do Senhor. E quando Samuel estava para ungí-lo, o Espírito Santo falou dentro dele: calma aí, sem pressa, não vai ungindo esse aí não. O homem vê a aparência, eu vejo o coração. Não te deixes levar pela sua bela aparência. Olha a palavra que Deus disse para Samuel, hein? Sobre, sei lá quem era esse filho, que se representava esse filho de Jessé, não tem história mais sobre ele. Esse filho Eliabe, mas Deus disse para Samuel assim, o Espírito Santo disse para Samuel: não te deixes levar pela sua beleza, porque eu o rejeitei. Eu o rejeitei. Está vendo? Deus rejeita pessoas. Deus rejeita pessoas. Deus rejeita uns e acolhe aos outros. Por isso, aqueles que ele acolhe são aqueles que ele mesmo escolheu para fazer deles uma nação abençoada, cujo Deus é o Senhor, o povo que ele escolheu para a sua herança. Isso é o Salmo 33, 12. O salmo famoso pela frase: feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Mas a palavra feliz ali está errada, é abençoada ou bendita a nação cujo Deus é o Senhor. E muita gente pega esse texto erroneamente e aplica esse texto como se a nação de Israel fosse essa nação. Israel não é a nação cujo Deus é o Senhor. Nem o Brasil, nem Estados Unidos, nem Rússia, nem Japão, nem China, nenhuma nação da terra é nação cujo Deus é o Senhor, embora Deus tenha domínio sobre todas as nações. A nação cujo Deus é o Senhor, citada no Salmo 33, 12, é a nação dos escolhidos. A nação daqueles que Paulo escreveu em Efésios 1:4, que o Pai escolheu em Cristo antes da fundação do mundo para serem santos e irrepreensíveis diante dele. Essa é a nação cujo Deus é o Senhor, que o apóstolo Pedro chamou de nação santa em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Essa é a nação cujo Deus é o Senhor, e os cidadãos desta nação são as pessoas que Deus acolhe. E o que acontece com todas as demais? Todas as demais
Por mais que alguém ache isso muito forte e pesado, não tem problema. Assim é a glória de Deus. A glória de Deus é pesada. A palavra glória em hebraico, kavod, é a mesma palavra para peso. Os demais Deus rejeita. Essa é a realidade. Os demais são esses perversos que Deus fez para o dia da calamidade. Sabe por que Deus fez isso? Porque Ele é Deus. E sendo Deus, Ele pode fazer tudo. Sendo Deus, Ele pode fazer o que quiser, e é justo em tudo quanto quer, e é justo em tudo quanto faz. Portanto, assim como existe acolhimento divino, existe também, diga de novo, rejeição divina. Aleluia. Vamos entender isso, né, aqui dentro de Oséias capítulo 9. Esse capítulo 9 está aqui nessa segunda parte do livro de Oséias, que tem 3 capítulos, o 8, 9 e o 10, que fala sobre, repita, cativeiro assírico. O cativeiro assírico foi o cativeiro que destruiu 10 das 13 tribos de Israel. Deus mandou a Assíria, uma região, uma nação que ficava ao norte de Israel, que invadisse. Deus ordenou aos assíricos: invadam Israel e destruam as 10 tribos do norte, porque eu, Deus deles, eu os estou rejeitando. Que eles sejam destruídos, para que as 3 tribos do sul, Judá, Benjamim e Levi, temam o Senhor e entendam que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, Deus é fogo consumidor e horrível coisa é cair nas mãos do Todo-Poderoso. Isso é Bíblia Sagrada, irmãos, é palavra de Deus. Tá? As teorias evangélicas que estão inventando hoje aí, é só um Deus passando mãozinha na cabeça de todo mundo. Deus não é assim, não. Deus não é conivente com o pecado de ninguém. Deus é santo. E não adianta cunhar frases bonitas para a mente humana decaída entender e fazer uma caricatura de um Deus falso. Uma frase como essa aqui, ó, que fazem por aí: Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Mentira. O pecador permanecendo no seu pecado, a Escritura diz que sobre ele está a ira de Deus e não o amor de Deus. A Escritura o chama, Efésios capítulo 2, versículo 3, de filhos da ira e não filhos do amor. Estão vendo que o evangelho que está sendo pregado aí fora, mas já há algumas décadas, encheu a cabeça das pessoas de uma caricatura falsa de Deus, de acordo apenas com esse romantismo religioso. Não, Deus é terrível. Terrível coisa é cair sob a justa ira de Deus, é se tornar alvo da justa ira de Deus. A ira do homem nunca é justa. Está escrito em Tiago: a ira do homem não realiza a justiça de Deus, mas a ira de Deus sempre é justa. E se formos fazer um cálculo quantitativo, imensamente maior é o número dos rejeitados do que o número dos acolhidos. Porque os acolhidos são os poucos escolhidos. Muitos são chamados, porém
poucos os escolhidos. Só os escolhidos são acolhidos. Todos os demais são rejeitados. Olha só. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. A graça superabundou em qualidade, não em quantidade. Ela superabundou em qualidade na vida dos poucos escolhidos. Agora, o que superabundou sobre os condenados é a justa condenação de modo quantitativo, é uma superabundância quantitativa. A condenação superabundou quantitativamente, condenando a maioria esmagadora dos seres humanos. A graça superabundou qualitativamente, para que os poucos escolhidos sejam santos, como o Senhor nosso Deus é santo. Glória a Deus. Isso que eu estou pregando para vocês aqui, ó. O mundo aí fora não aceita de jeito nenhum. Não aceita de jeito nenhum. E pessoas, pastores aí que conhecem o pastor Edivaldo, que conhecem a mim, não me convidam de jeito nenhum para pregar na igreja deles. Eles querem pregadores que preguem nas igrejas deles só para pregar o romantismo religioso e manter as consciências das pessoas cauterizadas nos seus pecados, achando que no fim de tudo vai ter salvação. Não vai não, porque não estão debaixo do acolhimento, estão debaixo da rejeição. Para elas é cativeiro. Cativeiro não mais assírico, mas cativeiro de lago de fogo e de enxofre. O título então dessa parte aqui é esse cativeiro assírico. E cada um dos 3 capítulos tem os seguintes títulos. Capítulo 8, que vimos sábado passado, diga: semeiam ventos. Lembra? Semeiam ventos, colhem tempestades, né? Cegarão tormentas. Falamos semana passada sobre a lei da semeadura. Capítulo 9 que lemos hoje, o título é, diga, castigo. O castigo que virá sobre eles é exatamente o cativeiro assírico, sobre as 10 tribos do norte de Israel. E, diante de tão grande castigo, eles gritarão, capítulo 10, eles clamarão aos montes e às montanhas, diga, caí sobre nós. Expressão que aparece também lá no Apocalipse, no fim da grande tribulação, os ímpios vão clamar por avalanche, vamos chegar perto das montanhas e gritar, montes caiam sobre nós e cobri-nos da ira daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro. Como é forte a palavra de Deus, tá? Nesse sentido, nos chamando a ser pessoas que se santificam na sua presença. Esse capítulo 9, que tem o título de castigo, ele está dividido assim, ó, do versículo 1 ao versículo 6, diga, planos frustrados. O povo de Deus, né, nessa fase aqui, em que o profeta Oséias estava ministrando, e também o profeta Isaías estava ministrando, o povo chamado povo de Deus, povo de Israel, descendente de Abraão, Isaque e Jacó, eles estavam assim, como muitos brasileiros assim, eu estou desgostado aqui com o Brasil, estou desgostoso com o Brasil, eu não quero mais viver no Brasil, eu vou viver em outra nação. E eles fazem planos para ir viver, trabalhar em outra nação, e Deus diz, não adianta vocês irem para qualquer nação, porque eu vou frustrar os planos de vocês, né? No meio dessas nações vocês vão passar vergonha. Planos frustrados. E de 7 a 17, diga, chegada do castigo. Como os profetas profetizaram que o
cativeiro assírico viria, que a mão de Deus pesaria sobre eles, então fizeram planos para tentar fugir previamente. Mas os planos deles de fugir foram fugir da nação, são frustrados e o castigo chegou sobre eles. E para aqueles que conseguiram fugir, para onde quer que eles tenham fugido, o castigo alcançou eles lá. Porque o próprio Deus diz em Isaías 43, de 11 a 13, que ninguém pode livrar ninguém das minhas mãos. Ninguém se livra das mãos de Deus. Deus pode nos livrar das mãos do diabo, mas nem o diabo e nem ninguém pode nos livrar das mãos de Deus. Aleluia. O versículo que nós vamos meditar é o último versículo do capítulo 9, que é o versículo 17. O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem, e andarão errantes entre as nações. Repita bem forte. Está vendo aí, para quem diz que Deus não rejeita ninguém? O meu Deus os rejeitará, porque não o ouvem e andarão errantes entre as nações. Vamos colocar esse versículo aqui numa ordem mais lógica para o nosso entendimento da palavra, nessa noite. Por isso nós vamos começar por esse fato aqui, ó. Repita comigo: não o ouvem. O título aqui desse primeiro ponto é esse aqui, ó. Repita depois de mim: a natural rejeição humana à palavra de Deus. Todos os seres humanos em pecado têm dentro de suas almas, a alma é a sede da mente, das emoções e da vontade. Todo ser humano pecador tem na sua alma as várias consequências do pecado original, com as quais, consequências tais que já vieram incubadas em cada ser humano desde a sua concepção. Salmo 51:5, nasci na iniquidade, em pecado me concebeu minha mãe. Todos os seres humanos, todos pecaram, Romanos 3:23, e carecem da glória de Deus. Todos já vêm ao mundo com a sua alma, sendo uma incubadora. A alma humana já vem ao mundo como uma incubadora de todas as consequências do pecado. E seria muito importante estudar cada uma dessas consequências, que são muitas, para entender como lutar contra o pecado na nossa santificação. Uma dessas consequências é essa aqui: a alma humana tem a tendência natural para rejeitar a palavra de Deus, não ouvir a Deus, não ouvir o Senhor, não ouvir a Deus. E como eles não querem ouvir a Deus, então como eles não querem ouvir a Deus, eles travestem a voz de Deus em vozes que eles querem ouvir. Opa, isso aí que falou eu gostei, isso aí foi de Deus. Isso aí foi de Deus porque eu gostei. Falou o que eu queria ouvir. Então eles caricaturam Deus na forma de um Deus que fale só o que eles querem ouvir, porque aquilo que Deus realmente quer falar com eles, isso eles não querem ouvir. Eles não querem ouvir. É por isso que Israel, a própria nação de Israel antes de Cristo,
matou muitos profetas, perseguiram os profetas de Deus, matavam os profetas de Deus, e ao mesmo tempo, eles pagavam propinas para os profetas de Baal, pagavam propinas, enriqueciam e honravam, davam honra aos falsos profetas que falavam o que eles queriam ouvir. Mas os verdadeiros profetas de Deus foram chicoteados, foram lançados dentro de poços, de cisternas, foram mortos cruelmente, foram até cerrados ao meio. A história diz que o profeta Isaías morreu assim, cerrado ao meio, porque não falou para eles o que eles queriam ouvir, falou para eles o que Deus mandou falar, e o que Deus mandou falar eles não querem ouvir. Porque isso é uma realidade, existe uma natural rejeição humana à palavra de Deus. Os seres humanos acham qualquer palavra mais simpática do que a palavra de Deus. Palavra de filósofos, palavra de idealistas, até palavras de políticos, palavras de coaches, de certos mestres que eles procuram para si mesmos. Eles acham tudo isso muito legal. Por isso que o mundo está cheio de livros de palavras de homens. Mas a biblioteca da palavra de Deus, que tem só 66 livros, é rejeitada. Essa biblioteca aqui é rejeitada pelos homens, porque a alma humana é totalmente indisposta, totalmente desinclinada a ouvir a palavra de Deus, a ouvir a voz de Deus. Não gostam. A alma humana decaída não gosta de ouvir a palavra de Deus. Ela gosta de ouvir outras palavras que falem aos seus prazeres, que falem às suas ilusões, que falem às suas fantasias. Eles gostam disso. Mas fala a palavra de Deus, opa, levanta a rejeição, a alma se espinha. Opa, isso aí não. Isso aí não. Se João Batista chegasse na casa de Herodes e falasse: eu vim aqui dizer para você que Deus te ama muito, que Deus vai te prosperar, que esse casamento agora que você está é o casamento que Deus planejou para a sua vida. Ou aí João Batista ia ganhar um monte de grana, um monte de roupa nova, ia comer no palácio de Herodes. Mas como João Batista chegou lá e falou assim: eu vim aqui dizer para você uma palavra de Deus, não é lícito você estar casado com a mulher do seu irmão. Foi aprisionado e decapitado. Porque a palavra de Deus as pessoas não querem ouvir. A alma humana é desinclinada a ouvir a palavra de Deus. A alma humana rejeita peremptoriamente a palavra de Deus. E é uma rejeição natural. Por isso que a história da pregação da palavra de Deus, antes de Cristo, na época de Cristo e depois de Cristo, e isso até o fim dos tempos, a pregação do verdadeiro evangelho é odiada, é perseguida. Verdadeiros pregadores são odiados, perseguidos, rejeitados, mortos, porque a humanidade não aceita a palavra de Deus. Olha como a humanidade aceita muito bem, bate palmas, aplaude, multidões se reúnem ao redor de pretensos líderes religiosos mundiais que existem por aí. Ninguém está perseguindo eles, estão fazendo muito sucesso, todo mundo aplaude, porque eles estão falando só o que eles querem ouvir. Não estão falando a palavra de Deus, porque essa eles não querem ouvir. Essa é uma realidade.
que justifica a rejeição divina sobre a maioria da humanidade. Então, o segundo tópico, né, é esse aqui. Aliás, ainda fazendo parte do primeiro, está fazendo parte do primeiro tópico. Leiam depois de mim. O pecado ensurdeceu os homens espiritualmente para não ouvirem a palavra de Deus. Leiam. Então, essa rejeição natural à palavra de Deus que os homens têm, tá? Pode ser chamada de uma surdez espiritual. Eles têm ouvidos para ouvir o que todo mundo está falando por aí, menos para ouvir a palavra de Deus. Para tudo e para todos eles dão ouvidos. Eles dão ouvidos para tudo que o mundo está gritando, para tudo que o mundo está cantando, para tudo que o mundo está apresentando, dão ouvidos para tudo que estão falando e fazendo no mundo, dão atenção para tudo que estão dizendo, falando e ouvindo e clamando no mundo. Mas para Deus eles são surdos. Para ouvir a palavra de Deus, eles são surdos, não tem como ouvir. Isso se chama, repita aí, surdez espiritual. Ainda fazendo parte desse tópico, somente os eleitos de Deus são curados da surdez espiritual. Repita. Lembram do homem surdo que Jesus encontrou? E Jesus colocou o dedo no ouvido dele e disse em aramaico, Éfetá, que significa abre-te. E ele passou a ouvir. Aquele milagre é um sinal do que acontece numa genuína conversão. Numa genuína conversão, tá? Deus cura a surdez espiritual da pessoa que ele está convertendo, e essa pessoa que até esse momento era incapaz de ouvir a palavra de Deus, passará a ter prazer em ouvir a palavra de Deus. Ah, agora estou ouvindo, que maravilha! E aí, como ela passa a ouvir a palavra de Deus, ela passa a não querer mais ouvir as outras coisas. João 10, Jesus disse, as minhas ovelhas, elas ouvem a minha voz, elas não ouvem a voz de estranhos, antes fogem deles. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, por isso eu as conheço, elas me conhecem, eu lhes dou a vida eterna, e ninguém jamais as arrebatará das minhas mãos. Porque as ovelhas ouvem, porque foram curados da surdez espiritual para ouvir a palavra de Deus. Ver pessoas que não gostam de ouvir a palavra de Deus, eu vejo o tempo inteiro, até aqui. Tem gente que vem aqui, eu não sei por quê, porque por alguma obrigação, por alguma conveniência, alguma coisa que ele mesmo se impôs, ou é imposto por outros, mas gostar do que a gente prega aqui, não gosta de jeito nenhum, rejeita claramente, prefere o que outros pastores estão falando por aí, porque eles estão falando mais tranquilos, mais aquilo que eles querem ouvir. Ainda estão espiritualmente surdos para a voz do Senhor, não querem ouvir, querem ouvir outras coisas. Como Paulo disse em 2 Timóteo capítulo 4, versículos de 1 a 3, nos últimos tempos, né, muitas pessoas rejeitariam a verdade, dando ouvido a fábulas.
tá? Cercando-se de mestres ou pregadores, segundo a sua cobiça, como que sentindo coceira, comichões nos ouvidos, se entregarão às fábulas e rejeitarão a verdade. Isso está se cumprindo hoje nesse meio evangélico, nesse meio gospel que tem por aí. São surdos à palavra. Por isso os cultos estão cheios de música, de dança, de apresentação. Quanto mais apresentação, melhor. Tira a palavra, porque palavra eles não suportam, a menos que essa palavra seja direcionada às cobiças deles, aos prazeres deles, à felicidade deles na terra. Se for uma palavra que confronte o pecado, chame para a conversão, chame para o arrependimento, chame para a santificação, opa! Eles não têm ouvidos para isso. Somente os eleitos de Deus são curados da surdez espiritual. Os outros, todos permanecem espiritualmente surdos. Jesus disse isso com outras palavras, em Marcos 4, versículos 11 e 12. Dá para ler comigo? Leiam comigo, ó. Jesus dizendo para os seus discípulos: a vós outros é dado conhecer o mistério do reino de Deus, mas aos de fora, tudo se ensina por meio de parábolas, para que, ouvindo, ouçam e não entendam. Foi Jesus quem disse isso. Olha aqui uma acepção de pessoas. Para vocês é dado conhecer, para os de fora não é dado conhecer. Para aqueles que Deus acolhe, é dado conhecer a sua palavra. Para os de fora, não é dado conhecer, são rejeitados para o conhecimento de Deus. Bem claro? Muito bem, esse foi o primeiro ponto. Segundo ponto do nosso versículo de hoje, é o início do versículo. Diga: Deus os rejeitará. Por que Deus os rejeitará? Porque eles não o ouvem. Então Deus os rejeitará. Por isso então, esse tópico aí diga depois de mim, a rejeição de Deus aos que não o ouvem. Glória a Deus. Não ouviu a palavra de Deus, é rejeitado por Deus. Rejeitou a palavra de Deus. Então, volta para o capítulo 8 de Oséias, a lei da semeadura. Plantou rejeição, porque rejeitou a palavra de Deus, vai colher rejeição. Deus também o rejeitará. Deus também o rejeitará. Rejeitou a Deus, Deus também o rejeitará. Salmo, que versículo fácil de decorar, Salmo 119, versículo 119, fácil de decorar. Salmo 119, versículo 119, o salmista orou assim, rejeitas como escória todos os ímpios da terra, por isso amo os teus testemunhos. Leiam. Cadê alguém que diz assim, Deus não rejeita ninguém? Olha a palavra de Deus dizendo aqui. O homem está falando com Deus, Senhor, um homem que conhece a Deus, orando a Deus, louvando a Deus por isso. Senhor, eu sei que tu, Senhor, rejeitas como escória todos os ímpios da terra. Só alguns ímpios? Todos os ímpios da terra. Por isso, amo os teus testemunhos. Ou seja, amo a tua palavra. Eu amo a tua palavra. O Senhor não fica passando a mãozinha na cabeça de ímpio. Deus os rejeita. Rejeitados como escória. E como essa rejeição acontece?
como Paulo explicou no capítulo 1 de Romanos. Não coloquei os versículos escritos aí, né? Porque são muitos versículos. Mas no capítulo 1 de Romanos está descrita como que Deus rejeita todos os ímpios da terra, fazendo 3 entregas. Tá? 3 entregas. 3 delivery. 3 entregas. A primeira entrega, Romanos 1, 24, 25, diga imundícia. Olha o que, 24 e 25. Ó. Por isso Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências de seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Deus os entregou à imundícia. Olha só, olha que coisa forte no versículo 25. Mudaram a verdade, a palavra de Deus, mudaram a verdade de Deus em mentira. Foi isso que eu quis dizer quando eu falei que eles fazem uma caricatura de Deus de acordo com o que eles querem. Eles fabricam o Deus que eles querem para eles. Eles fabricam o Cristo que eles querem, o Jesus que eles querem. O verdadeiro eles não querem. Eles fabricam um próprio para eles. Tá? Por isso Deus os rejeita, entregando-os à imundícia. Segunda entrega, versículos 26 e 27. Deus os entrega a paixões infames. Olha só que coisa. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Vocês estão estranhando que o mundo está cheio de lesbianismo e de homossexualismo? Estão estranhando? Tem que estar. Se não estiver estranhando, estão estranhando isso? É porque esses 2 versículos estão sendo cumpridos. Essas lésbicas estão assim, esses homossexuais estão assim, porque Deus os rejeitou e Deus os entregou às suas paixões infames. Isso é a palavra de Deus. E a terceira entrega vai do versículo 28 ao 32. Deus os entregou uma disposição mental reprovável. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, por haverem desprezado a palavra de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável, para praticarem coisas inconvenientes, cheios de toda injustiça, malícia, avareza e maldade, possuídos de inveja, homicídio, contenda, dolo e malignidade, sendo difamadores, caluniadores, aborrecidos de Deus, insolentes, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, pérfidos, sem afeição natural e sem misericórdia. Ora, conhecendo eles a sentença de Deus, de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Está vendo como é que é a rejeição divina sobre quem rejeita a sua palavra? Deus os entrega a essas 3 entregas aí. E nelas eles morrem, e nelas são condenados eternamente. E Deus exerce sobre eles a sua justa ira. Pergunte se tem alguém pregando isso por aí hoje. Terceiro ponto, diga: andarão errantes entre as nações. Como eles não ouvem a palavra de Deus,
Então Deus os rejeita, né? E Deus os entrega, resumindo as 3 entregas, Deus os entrega, diga, a vaidade da vida humana sem Deus no mundo. É por isso que Salomão escreveu em Eclesiastes: vaidade de vaidades e correr atrás do vento foi tudo o que ele viu debaixo do sol. O que significa andarão errantes entre as nações? Que os homens andarão aí no mundo, vivendo a sua vida na terra, trabalhando para comer, comendo para trabalhar, e num círculo vicioso, vai ali, vai acolá, descansa ali, viaja para lá, anda por ali, mas não importa onde o homem esteja, ele está só seguindo o curso do mundo, do príncipe da potestade do ar. Efésios 2:2. Segundo o curso deste mundo, leiam comigo. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Só isso. Isso é andar errante sobre a terra, tá? Último ponto, diga comigo depois de mim: os eleitos são os únicos aos quais Deus não rejeita. Aleluia. Por que ele não os rejeita? Isaías 66:2. Deus disse assim, ó: o homem para quem olharei é este. Esse aqui eu não vou rejeitar, esse aqui eu vou acolher. O aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. É para essa pessoa que Deus vai olhar, é essa pessoa que Deus vai acolher, é essa pessoa que Deus não vai rejeitar. E esse significado aqui, aflito e abatido de espírito, é como Davi disse no Salmo 51:17, leiam comigo: sacrifícios agradáveis a Deus são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Não rejeitarás, não desprezarás, espírito quebrantado, coração compungido. Esses são os que Deus acolhe, os que Deus não rejeita. E esse tipo de gente que os olhos de Deus procuram. 2 Crônicas 16:9, leiam comigo: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é totalmente dele. Aleluia. É para esses, todo mundo quer ver a força de Deus em seu favor, mas aqui eu estou dizendo que Deus vai mostrar-se forte, não com todo mundo, só com aqueles cujo coração é totalmente dele, cujo coração é íntegro, tem integridade, inteireza de coração de entrega a Deus. São esses que Deus vai acolher. Diga: são poucos os escolhidos, são poucos os acolhidos, são muitos os rejeitados. Essa é a realidade, amados. A Bíblia não tem fantasia, a Bíblia tem a realidade.